Nós vamos iniciar hoje o nosso terceiro momento de estudo. Para aqueles que estão nos visitando, nós temos feito desses estudos uma oportunidade de preparar aqueles que se tornarão membros da igreja para entender de maneira panorâmica as nossas convicções, em 6 encontros, convicções bíblicas, e em 2 encontros, nossas convicções mais ligadas à nossa vertente denominacional, o que cremos a respeito da igreja de forma mais prática, e a nossa identidade enquanto igreja. Mas nesses 6 encontros, ou seja, nós estamos chegando na metade hoje, nós estamos desdobrando esses assuntos que são centrais nas Escrituras para nós. E nós já começamos agora a pensar a respeito desse assunto, nessa breve meditação que nós tivemos aqui no início em Lucas 18. Eu gostaria de convidar você para que você abrisse comigo em Romanos 3:20. Nós vamos ler esse texto das Escrituras e vamos iniciar o nosso segundo momento de estudo e também com interação. Romanos 3:20. Assim diz a palavra do Senhor: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Oremos mais uma vez. Senhor, dá-nos graça nesse período que temos agora de meditação na Tua palavra. Instrui, esclarece, dá discernimento, dá compreensão a mim e aos meus irmãos, para que possamos crescer no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito disso que nós já falamos logo no início. Pareceria muito confuso para algumas pessoas da nossa época se nós apresentássemos essa fala de Jesus. Será que elas concordariam conosco e concordariam com Cristo, com o Senhor Jesus, de que não existe de fato nenhuma pessoa boa? E mais interessante ainda é que Jesus não apenas disse isso, Ele demonstrou isso. Ele aplicou isso na vida daquele jovem de maneira muito mais profunda, chegando ao seu coração. Então nós temos que pensar a respeito disso que nós já levantamos no início. A obediência externa que Jesus derruba, era a grande aparência que aquele jovem tinha de si mesmo e que ele construía diante das pessoas. Isso estava ocultando os interesses mais profundos do coração dele. E esse é um grande desafio para nós, para o povo de Deus. Ele era um judeu, ele conhecia as Escrituras. Provavelmente ele também aguardava o Messias, mas ele precisou ser confrontado por Cristo, e o resultado foi muito ruim para ele, muito desagradável para ele. E talvez aquilo que nós vamos falar hoje possa incomodar um pouco o seu coração, mas louvado seja Deus por isso. É sinal de que a lei de Deus está penetrando para que o Evangelho traga a cura. Se você se sentir desconfortável com alguma coisa, como eu me sinto muitas vezes, dê graças a Deus, o Espírito Santo está trabalhando. E quando Deus trabalha, Ele vai mais ao fundo. Então, com esse texto nós aprendemos que existe uma maneira legítima, ensinada por Jesus, para pensar a lei de Deus e a profundidade do pecado. E é isso que nós vamos fazer nessa lição 3. E nós vamos considerar no nosso ensino de hoje, nosso estudo de hoje, pelo menos 3 coisas: o papel da lei de Deus, a doutrina do pecado, como ela se apresenta nas Escrituras, e a importância da obediência ativa de Cristo. Cristo não é somente um perdoador de pecados, Ele é o doador de toda a justiça. Sem a justiça de Cristo, nós não temos nada. Sem a justiça que é fruto da obediência ativa de Cristo, nós não temos nada. Nós não podemos ser feitos justos diante de Deus. Nós vamos pensar nesses 3 pontos. E são exatamente esses 2 versos das Escrituras que vão nortear bastante da nossa conversa nessa manhã. Romanos 3:20 nós acabamos de ler. E deixa bem claro para nós: ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei. Ninguém. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do
pecado. Paulo dá à lei um papel, e é um papel importante, mas a lei não é o fim. A lei aponta e nos conduz para um outro fim. E 2 Coríntios 5, 21, nós temos aí, eu coloquei entre colchetes para que facilite. Aqueles que vão receber o slide vão perceber isso aí depois, se tiver um pouquinho difícil de ler. Mas 2 Coríntios 5, 21, abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios. E as versões podem variar. Vou ler em uma outra versão diferente dessa que está projetada, para que os irmãos percebam a ideia. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos esses 2 versos para meditar, e pelo menos 3 pontos centrais para nós começarmos a nossa conversa hoje, nessa manhã. Nós vamos pensar a respeito do papel da lei de Deus, o que a lei de Deus nos mostra, nos ensina e nos aponta. Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado e sobre a obediência ativa de Cristo. Sem muitas delongas, vamos fazer aquele nosso passeio. Os irmãos que já estão hoje no 3º encontro já devem ter percebido como nós estamos operando. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos para os textos que nós temos diante de nós. Romanos 3:20 nós já vimos. Eu gostaria de convidar você para que você abra a sua Bíblia em Mateus 22, do 37 ao 40. Um irmão, por favor, leia. Mateus 22, do 37 ao 40. Pode seguir, irmão Celso. Perdão. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui parece um pouco distante para nós. Nós podemos pensar de forma um pouco abstrata a respeito desses 2 ensinos, como alguns fazem, achando que aquilo que a lei está trazendo envolve uma simplicidade, algo muito corriqueiro inclusive. Você tem que prestar atenção nesses 2 mandamentos e siga a sua própria vida. Mas eu gostaria de convidar para que você vá comigo em 1 João, no capítulo 1, verso 8 e verso 10. Alguém que achou, por favor, leia. O primeiro ponto que nós estabelecemos aqui em 1 João 8, 10, é por mais que a lei de Deus seja apresentada a nós, nesse resumo tão simples que Cristo nos dá, a Bíblia também nos ensina que ninguém, em nenhum momento, conseguirá dizer, eu não tenho pecado. É possível, à luz desse texto? Alguém pode dizer em algum momento, eu não tenho pecado? Talvez você não tenha consciência dos seus pecados, mas a Bíblia está dizendo que em nenhum momento da sua existência, você vai poder dizer, eu não tenho nenhum pecado. Ou seja, o pecado que nós vemos aqui sendo explícito, ele é muito mais profundo do que mero comportamento externo. Nós vamos desenvolver isso muito mais. E observe comigo aquilo que nós vemos também em Gênesis, no capítulo 6, verso 1. Alguém, por favor, leia para nós. Nós pensamos nesse texto na semana passada, mas abra novamente. Gênesis 6, verso 5. Todas as inclinações do pensamento humano são para onde? Para o mal.
Então, a primeira finalidade da lei que nós encontramos na Escritura, qual é? Como os irmãos resumiriam isso? O que a lei aponta e o que a lei ensina para nós? A lei de Deus, quando ela é corretamente aplicada, o que ela expõe, o que ela mostra? O pecado, a miséria humana. Esse é o nosso primeiro ponto, e ele é muito claro. Nós não vamos nem avançar muito, porque isso aqui é algo bem claro para nós, né? As pessoas não têm acesso ao que nós pensamos, mas Deus tem. Imagine que um dia, vindo para a igreja, Deus, em vez de projetar o cântico, Ele vai projetar os seus pensamentos, aquilo que você pensou ao longo da semana. Você viria para o culto? Dificilmente alguém de nós viria para o culto. Deus sabe o que passa no nosso pensamento, no nosso coração, no mais profundo. E um dos papéis da lei de Deus não é somente o comportamento externo, mas ir ao profundo do nosso coração e mostrar que no final das contas nós não somos tão bons quanto nós pensamos às vezes que somos, ou como nós fazemos parecer para as pessoas à nossa volta. A lei de Deus expõe a miséria e o pecado humano de maneira profunda. Mas existe uma segunda aplicação da lei de Deus na palavra, e nós vemos que a lei de Deus, ela também tem esse segundo papel importantíssimo. Abra comigo em Romanos, capítulo 7, verso 18. Alguém, por favor, leia para nós. Romanos 7, 18. Ainda que eu queira um bem, eu sinto que há uma ausência, porque esse bem não está em mim, não está atuando em mim. Agora vamos para Jeremias 17, verso 9. Alguém, por favor, leia para nós. Jeremias completa esse raciocínio de forma mais profunda. Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. E aqui nós encontramos a completude desse pensamento. Não em nós encontraremos a fonte do bem e da libertação que nós precisamos. Isso se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós não temos tanto tempo hoje para cruzar por todos os versos. Nós vamos ver apenas agora Isaías 64, 6, e depois nós vamos para Gálatas 3, 24. Isaías 64, 6, um irmão abra, e outro abra em Gálatas 3, 24. Todos nós somos como imundo, as nossas justiças como um trapo de imundícia. Em algumas versões adaptadas, é como o pano da menstruação que as mulheres usavam naquela época. E tudo isso aponta para nós, que se nós não temos esse bem que nós precisamos, nós estamos procurando um outro. A lei não nos dá isso, a lei aponta para uma ausência que nós temos em nós mesmos. Gálatas 3, 24, por favor, alguém leia. A lei nos serviu de aio, de tutor, de professor. Se em um primeiro momento a lei, quando ela é corretamente aplicada, ela mostra o nosso pecado e miséria. Em um segundo momento, o que a lei aponta? Uma necessidade. Que necessidade é essa? Você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. E talvez esses dois pensamentos sejam bem comuns no nosso meio. Só que eles criam, às vezes, uma noção errada entre o povo de Deus. Nós sabemos que a lei expõe o nosso pecado. Nós sabemos que a lei aponta para Cristo. E muitos vão parar exatamente aí e vão dizer, olha, perceba como a lei ela é sempre ruim. Mas agora pensando a respeito do povo de Deus, nós que já fomos salvos e alcançados, qual é o grande papel da lei?
se a lei nos conduz para Cristo, eu gostaria que você abrisse comigo e pensasse a respeito de 1 Coríntios 9, 21. Alguém abra, por favor. 1 Coríntios 9, verso 21. O que Paulo diz aqui é que a lei agora, ela não é mais a lei da condenação. Ela não é mais a lei que aponta uma necessidade, porque agora eu tenho Cristo. Como ele chama essa lei agora? A lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo. E nas mãos de Cristo, a lei pode ser usada para os seus fins legítimos. A lei cumpre o seu papel em nossas vidas. E que papel é esse? A lei passa a ser um padrão. A lei nos estimula a buscar o padrão perfeito do Deus Santo e Trino. A lei nos aponta para aquilo que é a obediência segundo o que Deus ensina e o que Deus explica. Não é mais um instrumento de condenação, não é mais um instrumento de ira, não é mais um instrumento de separação e nem de demonstração da nossa ausência. Mas a lei de Cristo, ela se torna de fato para nós um instrumento de crescimento em santidade, e isso por meio da gratidão. Cristo nos liberta, e isso faz com que a lei, que antes era contrária a nós, agora é usada a nosso favor. Eu não temo mais o castigo da lei. Nós cantamos isso. O castigo da lei foi jogado sobre Cristo, totalmente colocado sobre Ele, e agora a lei se torna um instrumento de Cristo. Ela é a lei de Cristo para o meu crescimento, para a minha maturidade, para que eu persevere no padrão de Deus. E nós precisamos pensar nesses três aspectos, para que a nossa visão da lei de Deus não seja deficiente. A lei, quando ela é pregada corretamente, ela apresenta a profundidade do nosso pecado. Ela apresenta a necessidade maior de Cristo, mas ela também é um instrumento nas mãos de Cristo, para que nós sejamos estimulados a buscar o padrão da perfeição que nós vemos nele. Nós olhamos para Cristo como fim, e a lei passa a ser um instrumento. Nós queremos ser como Cristo, e a lei nos ensina o que de fato significa ser como Cristo. E isso é tão claro nas Escrituras, que em 1 João 5,3 nós temos um alerta do apóstolo. Abra comigo, 1 João capítulo 5, alguém leia, por favor, 1 João 5, verso 3. No que consiste o amor de Deus? Como Deus expressa e apresenta o que é bom, o que é amoroso e o que não é amoroso por meio da sua lei. Mas essa lei, quando ela é pregada sem Cristo, ela produz o quê? Condenação. Mas em Cristo, esses mandamentos que nós recebemos são um padrão santo e já não são mais pesados. Cristo recebeu toda a punição que era minha. Agora eu posso experimentar uma vida de gratidão, buscando honrar a Deus, me submetendo ao padrão que Ele exibe na sua lei, a sua sabedoria, a sua graça. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós precisamos avançar um pouquinho mais, porque nós precisamos pensar a respeito da doutrina do pecado. Antes de seguir aqui, uma pergunta para vocês, para a gente aquecer aqui os motores. Se alguém perguntasse para você, o que é o pecado? Como eu consigo entender o que de fato é pecado? Ou eu vou colocar de uma outra maneira. Alguém diga para você o seguinte: eu não quis fazer errado, então eu não pequei. O que você diria? Lembrando que nós temos muitos teólogos, textos das Escrituras que você lembraria para falar para essa pessoa: eu queria fazer o certo, mas acabei fazendo o errado, então eu acho que eu não pequei. Está certo esse raciocínio? O que você diria para essa pessoa?
Como você definiria o pecado? Para explicar, inclusive, para ela o que é de fato o pecado. Vamos raciocinar juntos aí? Alguém? Vai lá, Lucas. O pecado é o quê? Transgressão da lei. Então isso remove o quê? Vamos traduzir isso. Traduza isso daí, Lucas, para alguém que está te questionando. Não importa se você quer ou não pecar. Falta conformidade, você não está de acordo com o padrão de Deus. Isso é pecado. E o padrão de Deus, ele é o quê? Santo, perfeito e absoluto. Estamos falando de um Deus que é absolutamente santo, 3 vezes santo. Então isso mostra para nós que a nossa definição de pecado, ela precisa ser muito mais profunda. E essa definição que o Lucas traz, é a definição da nossa confissão, inclusive. O pecado é a falta de conformidade com o padrão de Deus. Não importa se você quis ou não quis transgredir. Se está fora desse padrão, isso é pecado diante do Senhor. Mas agora a gente vai pensar um pouco a respeito da origem do pecado. Eu gostaria de pensar com vocês em Romanos 5, verso 18. Porque a origem do pecado, ela importa para nós entendermos a dimensão do pecado na nossa existência. Volte comigo em Romanos 5, verso 18. Alguém, por favor, leia. Romanos 5,18, está dizendo o seguinte, vamos entender isso aqui. Você se tornou um pecador quando você cometeu o seu primeiro pecado, é isso que Romanos 5,18 está dizendo? De onde vem a nossa natureza inclinada para o pecado, a nossa natureza caída? De onde veio isso? Quem foi o primeiro que cometeu o pecado? Adão. Isso afetou somente ele? Afetou todos nós, toda a raça humana. E o que Paulo está fazendo aqui é dizendo que ele era o nosso representante. Ele estava diante de Deus como nosso representante legítimo. E aquilo que ele fez trouxe condenação para todos nós. Por meio dessa única ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Então o primeiro ponto que nós devemos pensar a respeito do pecado, e isso precisa ficar muito claro, ele não é só um problema de falta de conformidade com a lei de Deus naquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas o pecado é um problema da raça humana porque ele é herdado. Ele vem de uma herança. Nós herdamos isso de Adão por meio da queda. E uma pergunta que eu vou fazer para vocês para que a gente pense um pouquinho a respeito disso também. O que nós estamos dizendo é o seguinte: havia um homem no início de tudo. Deus estava fazendo um pacto com ele e dizendo: se você permanece em obediência, você será abençoado e toda a sua posteridade. Mas se você cai em desobediência, toda a maldade virá sobre você e também sobre a sua posteridade. Tanto Adão quanto Cristo são 2 representantes diferentes da raça humana. E esse primeiro representante foi constituído por Deus. A pergunta que eu faria: será que isso não é injusto? Eu não estava lá. Como que vocês responderiam? Vamos aqui para o nosso concílio novamente. Como vocês responderiam? Se alguém fala: olha, eu acho muito injusto isso. Eu não estava lá, o sujeito pecou, e eu já nasço com uma herança sobre mim. Uma herança de condenação. E toda a raça humana. O que vocês diriam para essa pessoa? Como é que é? Pode repetir, Luiz? Alguém fizesse o quê para o Brasil? Não entendi.
faz parte da nossa existência, né? Nós nascemos em um contexto familiar, nós nascemos em um contexto nacional, as coisas já estavam dessa forma quando nós chegamos aqui. Alguém daria algum outro palpite para tentar explicar por que isso não é injusto? Uma tendência pecaminosa revelada ali? Esse é um ponto interessante. Alguém concordaria, discordaria? Versos bíblicos que ajudam a pensar a respeito disso? Alguém pensaria em algo para dizer? Pensando nesse ponto, será que quando nós olhamos para Adão, nós não vemos o melhor representante da raça humana que nós poderíamos ter? Quem era esse homem? Ele era um pecador, um sujeito que vivia a vida de qualquer maneira? Quem era ele? Conhecia Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha a mesma natureza que a nossa? Ele podia viver em retidão, ele podia viver sem pecado, ele foi o melhor representante da natureza humana que nós poderíamos ter. Eleito pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus. Isso mostra, como o irmão aqui bem disse, que nós, na condição dele, faríamos a mesma coisa. Nós, na condição dele, faríamos a mesma coisa. Pense comigo a respeito disso. Nós estamos falando aqui de um homem que tinha a condição de não pecar. Ele tinha condição de permanecer em justiça, com a lei de Deus escrita no seu coração, sendo capaz de cumprir toda a lei de Deus. E ele era um representante legítimo. Ele não é um representante legítimo, mas ainda assim ele revela que Deus estava apontando para nós que a redenção humana não está no próprio ser humano, mas naquele que viria como o segundo Adão, como aquele que desfaria, aquele que trabalharia da forma oposta, desfazendo tudo aquilo que o primeiro Adão fez. Então o primeiro ponto é: você herda uma condição, eu e você herdamos uma condição. O segundo ponto, nós herdamos uma natureza. Essa natureza nos faz agir da mesma forma como esse homem agiu. Existe uma inclinação natural. Eu quero que você pense comigo no Salmo 51. Abra, por favor, 51, verso 5. Alguém abra e leia para nós. Avançando um pouquinho mais, Salmo 58, verso 3. Alguém mais leia, por favor. Os ímpios se desviam, se descaminham, desde o ventre, desde a sua concepção. O Salmo 51, 5. Em pecado, em iniquidade minha mãe me concebeu. Ninguém escapa dessa doutrina do pecado nas Escrituras. É uma herança vinda de Adão. É uma inclinação natural. Agora um terceiro ponto que nós precisamos fazer aqui também. Alguém abre em Ezequiel 36, verso 26. Vamos pensar na obra da graça, que nos deu um novo coração. Se o problema da doutrina do pecado afeta todo o ser humano, vamos pensar a respeito agora de uma nova humanidade que Deus está fazendo. Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, 26 está falando da mudança do espírito humano, da mudança da natureza humana, da mudança do coração humano. E Deus está dizendo que Ele vem de maneira salvadora, porque o ser humano, ele não consegue. E eu preciso deixar bem claro isso aqui para nós, que não há nenhuma confusão com relação a esse pensamento que existe lá fora. Se você quer, você pode. Inclusive as pessoas estão pensando que podem mudar a sua própria natureza. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Como nós já levantamos, nascemos nessa condição. E o que Deus vem e faz em misericórdia e graça, em direção ao ser humano pecador, é dar condições
para que alguns se arrependam e provem de um novo nascimento, experimentem um novo coração, tenham a sua antiga inclinação removida, e agora existe uma nova disposição no coração, e por isso nós estamos aqui nessa manhã. Deus nos deu isso, Deus agiu para que nós fôssemos convertidos, senão ninguém estaria aqui, nós continuaríamos o nosso próprio caminho, junto com esse primeiro homem na sua transgressão, junto com ele no seu pecado. Mas a pergunta é, isso significa que o pecado já não é mais um problema para o crente? Ou, uma segunda pergunta, significa que nós podemos ser totalmente livres do pecado nessa vida e nessa existência? Algumas pessoas já pensaram isso, inclusive grandes homens do passado. O que vocês responderiam? Quem tem algum palpite? Um texto bíblico que nos ajuda a pensar a respeito disso. Gálatas 5, 16, 17. No meu slide está fácil, né? Aí não tem como. O que está em Gálatas 5, 16, 17? Vamos abrir? O que nós temos em Gálatas 5, 16, 17? Deus nos deu um novo coração, agora é só santidade, está tudo lindo, maravilhoso, de vitória em vitória, rumo até o céu. Alguém leia, por favor, Gálatas 5, 16 e 17. Está tudo tranquilo? O que Paulo está dizendo aqui? Existe o que dentro do coração, da vida do crente, né? Ele está apresentando aqui uma oposição. O que existe na vida do crente o tempo todo, daqui até o final da nossa existência? Conflito, uma grande luta, uma luta muito intensa, de forma que nós devemos perseverar e lutar para que prevaleça o Espírito sobre a carne, uma nova mentalidade que Deus nos deu sobre a antiga mentalidade que nós tínhamos, a nova inclinação que o Senhor nos deu, porque a antiga inclinação, ela não foi totalmente removida, ela foi quebrada em seu poder, ela já não mais nos domina como antes, mas ela estará lá até o final da nossa existência. Isso nos dá muito mais sobriedade. Nós vamos agora chegar no nosso terceiro ponto, antes de pensarmos na nossa confissão de fé e em uma pergunta bastante importante. Por que nós precisamos pensar a respeito da obediência de Cristo? São 3 pontos que nós vamos fazer de forma muito rápida agora. O primeiro ponto é, a obediência de Cristo é importante para nós, porque o primeiro Adão ele pecou, ele estava em pacto com Deus, ele representava toda a humanidade. O primeiro homem pecou. Deus constitui um segundo representante. Deus ergue e levanta Cristo como um segundo cabeça. Um novo representante. E esse novo representante está debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança. Aquele primeiro pacto foi quebrado e as consequências permanecem até hoje. Deus estabelece um segundo pacto, um segundo cabeça, para que nós tenhamos acesso a libertação que nós precisamos. Segundo ponto, que nós vamos pensar a respeito da importância da obediência de Cristo para a nossa justificação. Adão, esse primeiro homem, ele quebra o pacto de obras, um pacto que propunha para ele, você permanece em obediência, você terá a vida, a bem-aventurança e desfrutará da eternidade. Você quebra esse pacto, você terá a morte e a condenação. E tudo isso foi proposto para Adão, de forma que a Bíblia pode ser dividida em 2 pactos. Existem aqueles que estão debaixo do pacto de Adão, e por mais que tentem obedecer à lei, nunca satisfarão a justiça divina. O pacto de obras só traz condenação sobre nós. Ele exige obediência perfeita, ele exige submissão a toda a vontade de Deus. Mas esse pacto foi quebrado por Adão, e ele é quebrado por nós também. Mas no segundo Adão, em Jesus Cristo, nós temos acesso a um novo pacto. E Deus
apresenta para nós a justiça perfeita do seu Filho, que se submete a tudo o que Deus estabelece. Em Cristo, Ele cumpre o pacto que havia na eternidade. Cristo cumpre o pacto que havia entre Ele e o Pai, para a salvação de pecadores. Nós vamos passar por alguns textos de maneira bem rápida. O primeiro ponto, Deus se relaciona conosco por meio de pactos. Alguém abre em Oséias 6:7, não está na projeção, depois eu vou ter que adicionar esse texto. Oséias 6, verso 7. Eles transgrediram a aliança que havia em Adão. Em Adão eles transgrediram a minha aliança. Junto com Adão, todos nós transgredimos esse pacto que foi estabelecido na criação. Um pacto que exige obediência perfeita. Toda a criação é obediência a Deus. Tudo se move segundo a vontade de Deus. E Deus coordena tudo isso. Mas esse homem que tinha uma mente racional, ele entra em um pacto com o Senhor, e ele transgride esse pacto. E essa é a nossa condição até hoje. Nós somos herdeiros dessa mesma condição, e sofremos o efeito negativo daquilo que foi pactuado. E junto com Adão, por causa dos nossos pecados, nós também transgredimos a aliança de Deus. Nós agimos de maneira incoerente com aquilo que Deus estabeleceu desde a criação. E avançando um pouquinho mais aqui, nós vamos perceber que de fato esse homem estava numa condição muito boa. Se você observa tanto Eclesiastes no capítulo 7, quanto em Romanos 2, você vai entender que Adão não precisava receber nenhuma lei, porque ele foi criado reto e justo. E em Romanos 2, verso 15, Paulo vai dizer que a lei de Deus já está gravada no coração. Então esse homem, ele não precisava receber as leis de Deus. De livre vontade, ele se submetia à vontade do Senhor. A sua natureza o conduzia a isso, a sua inclinação era essa. Mas Deus acrescenta somente uma lei nesse pacto. Qual é a lei que Deus estabelece no pacto das obras feito com Adão? O que ele não deveria fazer? Só uma coisa Deus disse. Ele não deveria o quê? Gênesis 2,17, vamos abrir lá? Não deveria comer de um determinado fruto. Alguém leia por favor para nós. Essa era a única obrigação, a única lei que foi estabelecida nesse pacto, a única exigência desse pacto, que resumia toda a retidão que esse homem já tinha dentro do seu próprio coração, a lei natural que já estava gravada no seu coração. Tudo isso resumido em um único mandamento. E nesse teste, ele falha terrivelmente. Adão quebra o pacto de obras. E agora, abra comigo em 1 Coríntios 15, 22. Nós temos o resultado disso tudo. 1 Coríntios 15, verso 22. Alguém leia, por favor. Por meio de Cristo, todos aqueles que creem serão vivificados. Cristo é um novo representante, Cristo é um novo cabeça. Se Adão quebra esse pacto de obras que exigia obediência perfeita, Cristo apresenta para nós uma solução, um outro pacto, o pacto da graça, que vem de toda a eternidade. Ele é firmado em uma determinação entre o Pai e o Filho. Observe comigo em Efésios 1, verso 15. Abre em Efésios 1, verso 15.
Perdão, tá incorreta a referência aí, tá? 1:5, isso mesmo. O beneplácito da sua vontade, a determinação da vontade de Deus. Em algumas traduções vai aparecer o propósito da sua vontade. Paulo está falando aqui antes de tudo existir, antes das coisas criadas, havia uma determinação em Deus, que tudo deveria culminar em Cristo Jesus, que segundo a vontade de Deus, todas as coisas apontariam para Cristo Jesus, e pecadores, homens caídos e rebeldes, seriam feitos filhos adotivos por meio de Cristo. Cristo assume o seu papel nesse pacto que é feito na eternidade, e nos oferece a sua vida perfeita e a sua obediência. E tudo aquilo que nós estamos falando aqui pode se resumir dessa maneira, como nós lemos em Romanos 5:19 e em 1 Coríntios 1:30. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A desobediência de um trouxe condenação sobre todos, mas a obediência de um abre o caminho para que muitos sejam feitos justos, aqueles que recebem a Cristo pela fé. E por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:30, que Jesus é a nossa justiça. Ele não é apenas o nosso perdoador de pecados, mas Ele é a garantia da nossa justiça. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se Deus envia somente Cristo como um perdoador de pecados, você estaria livre das suas culpas, mas você seria justo diante de Deus? O que a justiça exige? O que a justiça exige de nós? Não é apenas que você seja perdoado, mas que você ande de acordo com aquilo que Deus estabelece. E esse é o ponto que nós estamos dizendo aqui. Você precisa da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo significa que Ele não apenas morreu em uma cruz pelo perdão dos seus pecados. Ele viveu uma vida de obediência perfeita, que nem eu e nem você, nós não temos condições de viver. E a nossa salvação depende da justiça perfeita de Cristo, a sua obediência ativa em sua vida perfeita, a sua obediência passiva, indo até a morte e morte de cruz. Essa é a nossa segurança de maneira completa. Mas a pergunta que pode surgir para você, na sua cabeça, ou talvez você já tenha ouvido isso, já tenha considerado isso, por parte de alguém ou você mesmo. Se nós somos tão maus, e a lei de Deus aponta a corrupção do nosso coração, significa que o ser humano ele é totalmente mau? Ele nunca faz nenhum bem? Como vocês ajustariam essas duas coisas, para responder alguém que pergunta isso? O ser humano só faz o mal? É isso mesmo? Parece que isso não casa, não fecha. Como que vocês responderiam isso? Um de cada vez aí, para não tumultuar, gente. Será que não tem a possibilidade nenhuma de alguém fazer algum ato de bondade? Pode falar, Lucas. Alguém mais? Toda dádiva e todo dom perfeito vem do nosso Pai Celestial.
existe uma indisposição, existe uma natureza herdada, existe uma culpa que vem por causa do pecado de Adão, que foi cometido lá e está sobre nós. Mas Deus, pela sua graça, nós podemos reunir todas as respostas aqui, Deus, pela sua graça, Ele restringe o ser humano. Não existe ninguém que chegue no ápice de fazer tudo aquilo que deseja. Isso é graça de Deus. Então, se você pensa que Hitler foi muito ruim, pense o seguinte: Deus ainda o restringiu. Poderia ter sido muito pior. E se Deus não me restringisse, talvez eu colocasse Hitler no chinelo. A graça de Deus restringe. Outra coisa que nós vemos, a graça de Deus preserva e dá dons aos homens, dá capacidade aos homens de fazer certas coisas que são benéficas, mesmo no profundo do seu coração, o ser humano não querendo servir ao Senhor, Deus ainda assim se agrada em dar dons, em conceder benefícios, em conceder certa disposição, certa mentalidade, para que eles busquem fazer coisas que externamente são boas, produzem algum bem no mundo. E Deus preserva a sua imagem, por mais que o pecado tenha vindo estilhaçado o espelho da imagem de Deus, ainda é possível ver algumas partes daquele reflexo. A imagem ainda continua aparecendo lá. Nós não perdemos no total a imagem de Deus. Ela foi quebrada, ela está fragmentada, mas nós conseguimos enxergar ali. E tudo isso para reduzir, e para sintetizar aqui, nessa pergunta, a doutrina do pecado ensina que somos totalmente maus. Nós vemos atos de bondade à nossa volta, pessoas se sacrificando, mães que cuidam, pais que protegem, esposos e esposas que se sacrificam pelo bem de outros, e tudo isso na teologia é chamado de bondade cívica. De forma externa, o ser humano, ele consegue produzir algum bem, mas o grande problema é que a lei de Deus nos aponta e nos diz que muito além das condutas externas, muito além da obediência à lei de trânsito, muito além desse vínculo de lealdade que nós podemos estabelecer com as pessoas, dos afetos que nós podemos demonstrar, no mais profundo do nosso ser, as nossas motivações, elas não estão de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Nós pecamos por comissão, fazendo o mal, tropeçando no mal muitas vezes, e por omissão, negativamente, não fazendo aquilo que Deus exige. Então essa doutrina é chamada na teologia de depravação radical, e radical aqui vem do latim, radix, da raiz. Na raiz, no mais profundo do nosso ser, existe uma indisposição contra o nosso Criador, a menos que o Evangelho venha e quebre essa indisposição, nós nunca buscaremos ao Senhor, nós nunca nos inclinaremos para Ele, nós nunca desejaremos de fato o bem, reconhecendo que nós somos maus e pecadores. Eu gostaria de convidar você para que nós ficássemos em pé. Nós vamos ler a nossa confissão a respeito desse assunto, e vamos caminhar para o nosso estágio final. Eu vou pedir aqui para o Wesley que faça a projeção. Enquanto nós lemos, fica mais fácil para mim, ele vai seguindo. Vamos ler todos juntos? Capítulo 6, sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse. Acho que já passou, Wesley? É aí mesmo, né? Tá certo, né? Vamos lá, ler todos juntos? Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida, se ele a tivesse guardado, ou para a morte, se a desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente, para seduzir Eva. Em seguida, esta seduziu a Adão, que sem qualquer compulsão, deliberadamente, transgrediram a lei de sua criação, e as ordens dadas a eles, de não comer o fruto proibido, do que Deus foi servido permitir este pecado deles, de acordo com o seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória.
Nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Sendo eles os ancestrais e, pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária, sendo estes agora concebidos em pecado, e por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo o bem, e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. A corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados, e embora ela seja perdoada e mortificada através de Cristo, todavia, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeira e propriamente pecado. Capítulo 7, sobre a aliança de Deus. Leamos. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que Ele se agrada em expressar por meio de aliança. Ademais, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprouve ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual Ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes de crer. Esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento, e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos, e é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus, naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Os irmãos podem se assentar. Nós temos aqui breves reflexões. Para nós concluirmos aqui nas nossas aplicações, apenas refletindo. A lei de Deus, como nós vimos, ela abre o caminho para uma grande graça, para o triunfo da graça. A lei revela a extensão, a profundidade do pecado, mas por isso em Cristo nós encontramos o triunfo da graça. Se na desobediência de Adão nós encontramos culpa, e essa culpa é irremediável, ela faz parte da nossa existência, não há cura em nós mesmos. Na obediência de Cristo, nós temos justiça, que é dada e oferecida a todos, por fé, tão somente por fé. O segundo ponto, Cristo é o segundo Adão, Ele é o fundador de uma nova humanidade. Se Adão caiu em pecado almejando ser como Deus, se colocar no lugar de Deus, Cristo desce até a condição mais baixa,
se fazendo servo. Ele é solidário com essa raça caída e culpada. E ele se submete a toda a vontade do Pai. Ele vai até a condição mais baixa, que é a morte mais desprezível que já houve, a morte por meio da cruz. Então todos os homens são membros, todos, de uma velha humanidade por meio do nascimento natural, por meio ordinário. Todos nós estamos incluídos nessa velha humanidade. Mas Deus, pela graça que há em Cristo, para aqueles que recebem Cristo pela fé, eles participam de uma nova humanidade, por meio do novo nascimento. E é isso que Jesus vai dizer lá em João 3,3. Se alguém não nascer do Espírito de Deus, não pode ver o reino de Deus. E é isso que nós encontramos, olhando para aquilo que o Evangelho apresenta para nós. Um novo pacto, por meio de Cristo, em que o Espírito Santo é oferecido, para que haja novo nascimento e disposição para crer. E o terceiro ponto que nós estamos refletindo aqui envolve uma doutrina que é difícil para o ser humano. É muito difícil aceitar isso, naturalmente. Mas é obra do Espírito nos mostrar, inclusive, que essa doutrina explica muito bem aquilo que acontece à nossa volta. O que faz um sujeito, como nós vimos essa semana, entrar com uma faca em uma igreja e simplesmente esfaquear uma pessoa que ele não conhece, em nome de Deus, invocando o nome de Deus? A doutrina da depravação explica isso. O ser humano está longe de Deus. O pecado está no mais profundo da nossa essência. Se Deus não restringisse, a coisa já teria acabado há muito tempo. E agora nós vamos para algumas aplicações. Se você não entendeu, atente para o noticiário. Uma brasileira foi morta na França por causa de um ataque terrorista. Um terrorista usando uma faca assassinou uma mulher, mãe e brasileira que morava na França. Deixou seus filhos por causa desse atentado. Absolutamente cruel, terrível. Mas nós, olhando para tudo isso, nós precisamos pensar. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você é que, se você não entende a diferença entre a lei e o Evangelho, estude a palavra de Deus. Quando nós vemos Martinho Lutero redescobrindo o tesouro do Evangelho, ele faz uma distinção muito clara entre o que é a lei e as exigências da lei e o que é o Evangelho, a obra de salvação e graça que nos é oferecida por meio de Cristo. Você precisa entender tudo isso. E Spurgeon vai dizer que, quando você faz confusão a respeito da lei e do Evangelho, e você ensina algo diferente daquilo que é a definição da lei na Bíblia, e daquilo que é a definição do Evangelho na Bíblia, você não está ensinando nem a lei e nem o Evangelho, mas algo totalmente diferente. A mente de Deus, a graça de Deus, como ela foi planejada e arquitetada desde toda a eternidade, ela se perde nas Escrituras. E nós reconhecemos aqui que a lei de fato tem um papel, ela cumpre um papel importante nas nossas vidas, mas ela não é a boa notícia do Evangelho. Exigir o comportamento das pessoas não é a boa notícia do Evangelho. E por isso nós precisamos diferenciar o que é a lei do que é o Evangelho. Quando a lei é pregada corretamente, como nós falamos aqui desde o início, com as suas exigências, com aquilo que é estabelecido como um padrão perfeito de Deus, que deve descer até o mais profundo do nosso coração, ela nos leva a tirar as nossas esperanças de nós mesmos, e a colocar a nossa esperança em outra justiça, e essa justiça não está em nós. Já o Evangelho é essa mensagem de que a justiça ela pertence a Cristo somente, e essa justiça gratuita, dada por meio de Cristo, ela deve ser recebida pela fé, de mãos vazias, sem mérito algum, sem merecimento algum. E quando nós confundimos essas duas coisas, nós deixamos de lado a mensagem da cruz. Nós ignoramos a obra perfeita que foi feita, foi concluída em nosso favor ali na cruz do Calvário. Somente quando a lei é pregada corretamente, a cruz faz sentido. Mas quando eu prego a lei e não conduzo até o Evangelho, a cruz também não faz nenhum sentido. Eu preciso das duas coisas.
uma correta pregação da lei, uma correta apresentação do Evangelho. E por isso nós vamos pensar a respeito de alguns problemas que podem surgir disso tudo. E 2 problemas surgem quando nós confundimos a lei e o Evangelho, ou não temos uma visão correta do papel da lei, para nós encerrarmos aqui. São 2 desafios: o problema do legalismo e o problema da libertinagem. Porque se a mensagem do Evangelho, ela conecta 2 extremos, um Deus que é tão santo e tem um padrão que eu não alcanço, e o meu pecado é tão profundo que eu não consigo nem mensurar isso, a cruz preenche esse espaço entre essa grande divisão do meu pecado e da santidade de Deus. E quanto mais eu cresço na compreensão da lei, da palavra de Deus, mais largo eu vejo esse espaço. E o que deve acontecer naturalmente? O Evangelho precisa ser cada vez maior na minha vida. O Evangelho precisa ser cada vez maior. Mas o problema é que no meio da caminhada nós nos deparamos com essas 2 tendências, que são tendências de 2 igrejas que nós vemos nas Escrituras. Abra lá em Coríntios, depois abra em Gálatas. Uma tendia para o legalismo, a igreja da Galácia. A outra tendia para a libertinagem, a igreja de Corinto. Para o legalista, a visão da santidade de Deus é sempre muito mais baixa do que de fato ela é. A lei de Deus exige muito mais do que o legalista pensa, mas o legalista elabora uma lista de leis e ele se satisfaz com o cumprimento daquelas leis. Para aquele que é um libertino, ele nunca vai enxergar a si mesmo como um pecador tão grande quanto a Bíblia diz que ele é. Nunca vai enxergar a dimensão e a profundidade do seu pecado. Vai sempre reduzir a sua concepção de pecado. Sempre vai ter algo permitindo que ele faça cada vez mais coisas. Mas olhando para tudo isso, nós temos que pensar sobre esses 2 aspectos. O legalismo é pensar de uma forma que a santidade de Deus na lei é reduzida. Quando nos tornamos legalistas, transferimos a nossa confiança para o nosso próprio desempenho. Nós achamos que podemos desempenhar as coisas que Deus estabeleceu para nós. A cruz se torna menor. Quando nós olhamos para a libertinagem, nós vemos que a libertinagem significa pensar com muita pouca profundidade, ou sem nenhuma profundidade, a respeito da nossa própria miséria, da profundidade do pecado que há em nós, da corrupção que há em nós, e o quanto isso é mal aos olhos de Deus. O libertino, ele tem uma falsa noção de maldade, que é muito pequena, e ele preenche aquele espaço que deveria ser da cruz, onde a cruz deveria entrar para preencher o espaço da maldade humana. Ele preenche isso tudo com confiança em si mesmo. Ele não enxerga a dimensão do seu pecado. Observe comigo esse gráfico. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Nós temos a nossa vida cristã. Em algum momento você se converteu e aceitou a Cristo. E a cruz passou a preencher tudo. Cristo era a sua justiça, Cristo era a sua alegria, Cristo era a sua satisfação, Cristo era o seu desejo. Você queria falar de Cristo, você queria compartilhar de Cristo, você queria viver para Cristo. E você sabia que não tinha mérito nenhum, os seus pecados eram muito grandes. Quantos de nós encontramos o Senhor nessa condição? E a cruz preenche tudo. Mas com o passar do tempo, e esse gráfico mostra para nós o passar do tempo, você deveria crescer em 2 percepções. A parte de cima diz que você deveria crescer na percepção da santidade de Deus. Poxa, de fato, Deus é muito mais santo do que eu imaginava lá no início. O eixo de baixo, ele deveria crescer. De fato, o meu pecado é muito maior do que eu imaginava lá no começo. Existe muito mais coisa por trás, e Deus continua trabalhando e mostrando tantas coisas. E o que deveria acontecer? A cruz deveria ser cada vez maior. Mas o que acontece no meio do caminho é que nós nos satisfazemos com um padrão de Deus que nós achamos que está ok, como aquele jovem rico. Não estou fazendo coisas que os outros estão fazendo ali fora,
eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, meia dúzia de leis. Venho para a igreja, ainda toco, olha que coisa, toco, canto, me envolvo com o ensino, faço tanta coisa. O legalista, ele não chega no padrão da santidade de Deus. Ele precisa baixar o padrão da cruz. Ele coloca o seu próprio desempenho. Ele confia em si mesmo. A cruz não chega e não preenche esse grande espaço que deveria sempre crescer na nossa percepção. Aquele que é um libertino, aquele que vai seguir o caminho inverso do que nós estamos falando, em vez de crescer no eixo de baixo, em vez de crescer no conhecimento da sua pecaminosidade, nós chegamos em um ponto em que nós não questionamos mais essa ideia de que nós somos pecadores. Ok, é verdade, todos nós somos pecadores. Eu fiz algumas coisas erradas lá atrás. E as suas inclinações? A profundidade do pecado que se move nas suas intenções, nos seus pensamentos, isso deveria crescer, e você deveria honrar cada vez mais a obra da cruz, o papel de Cristo na sua vida. Mas isso se torna cada vez reduzido e achatado, e você finge, eu posso fingir, nós podemos fingir que está tudo bem, quando o nosso coração não está firmado na cruz, na mensagem do Evangelho. Quando nós não estamos firmemente enraizados no Evangelho, nós vamos confiar em outras fontes de justiça. Nós vamos querer construir a nossa reputação, como fez aquele rico na história que nós lemos hoje, e nós vamos buscar nessas outras coisas o nosso senso de dignidade e valor. Essas atitudes que fluem desse coração que não está arraigado na cruz. Isso tudo vai gerar um tratamento para o pecado que não é adequado. Como nós vamos agir com o pecado? De diversas maneiras. Nós vamos fingir que nós somos melhores do que nós realmente somos. Temos dificuldade, às vezes, na igreja de tratar dos nossos pecados. Nós escondemos as nossas faltas ao máximo, não queremos falar a respeito disso. Nós exageramos sobre algumas coisas boas ou ruins, porque nós queremos desviar o foco para nós mesmos. É uma maneira, inclusive, de desviar o foco daquele que é o problema. Nós podemos culpar os outros e nunca ter disposição para reconhecer a nossa culpa. E existe também uma outra coisa que acontece muito em nosso meio. Nós minimizamos a nossa culpa. Quando olhamos para aquilo que está ali fora, existe tanto pecado, eu não sou tão ruim quanto eles. Mas por muitas vezes nós também tratamos o pecado de forma inadequada quando nós julgamos e falamos de outras pessoas de forma a trazer julgamento sobre elas. Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Como uma visão maior da santidade de Deus poderia, por exemplo, influenciar o seu relacionamento com pessoas que já foram alvo do seu julgamento? Se eu tivesse uma visão mais elevada da santidade de Deus, que me lembra da minha condenação, e me lembra do tamanho da graça de Deus, eu trataria essa pessoa de maneira diferente? Como uma visão maior da sua própria pecaminosidade poderia influenciar o seu relacionamento com essa pessoa? Eu vejo pecados tão profundos em mim, e apesar de todo o julgamento que eu estou fazendo, eu preciso mudar a maneira como eu trato essa pessoa. Isso é bastante sério, irmãos, porque é a doutrina da cruz sendo aplicada aos nossos corações. A maneira como nós enxergamos o padrão de Deus, a lei de Deus e a obra de Cristo em nosso favor. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos, nós vamos encerrar. Aqueles que desejarem aprofundar o estudo com mais tranquilidade, sem tanta correria, o slide estará lá logo mais nos nossos grupos, ou também pode solicitar a mim, eu envio a você. Senhor, nós te bendizemos por essa manhã, pela graça do Senhor em Cristo, pela obra perfeita e consumada na cruz, porque nós não temos justiça em nós mesmos e nós dependemos da justiça de Cristo. Mas ajuda-nos a aplicar essa verdade, ó Deus, no nosso dia a dia, e a ter despreendimento para tratar da profundidade do nosso pecado olhando para a cruz, e também despreendimento, ó Deus, para reconhecer que o padrão do Senhor, Ele é muito mais santo, muito mais sábio, do que nós imaginamos e concebemos muitas vezes. Nós estamos muito confortáveis
com a nossa lista de pecados graves, de ofensas graves, daquilo que nós consideramos ruim e mal aos teus olhos, quando o Senhor nos chama por meio de Cristo Jesus a reconhecer que não está em nós, nada de bom há em nós. O padrão do Senhor é tão excelente e tão grandioso, que é inalcançável, mas Cristo satisfez esse padrão. A obra da cruz é perfeita em nosso favor. Cristo toma sobre si as nossas culpas, Cristo nos dá a sua perfeita justiça. Ajuda-nos, ó Deus, e aplica isso no meio da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pelo nosso tempo hoje.